E nós fomos chamados para servir como igreja, como servo de Deus. E se os irmãos quiserem ser o primeiro, se os irmãos quiserem ser grande na presença de Deus, comece a diminuir, comece a reduzir a sua postura, comece a ler mais a palavra de Deus, comece a entender mais sobre as coisas de Deus, você vai tornar mais humilde, você vai ter condições de amar mais o seu irmão, você vai estender mais a mão ao seu irmão, você vai estar mais pronto para fazer as coisas para o seu irmão, você vai estar diante de Deus para fazer o seu melhor para Deus. E fazer o melhor para Deus é servir a igreja. Quando nós somos servos, nós dividimos o nosso pão. Quando nós somos servos, nós não temos nada, tudo é nosso. Quando nós somos servos, nós estamos aqui para servir com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem nos confiado. É para servir, é para a obra de Deus, é para servir o Senhor. O que eu tenho é para servir o Senhor. A minha vida é para servir o Senhor, é para desgastar em favor do Senhor, em favor da igreja, em favor dos nossos irmãos. Há pessoas que são tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que eles não têm tempo nem para servir a Deus. Se Jesus chegasse hoje em pessoa, visível, porque Jesus está presente em espírito, mas se Jesus tivesse um corpo físico hoje, para apresentar-se perto de algumas pessoas, Jesus ia ser tratado com desdenho, como aconteceu na época que Jesus teve o seu ministério terreno, que alguns o deixaram de lado, que alguns o desprezaram. Há pessoas que pensam que ser crente, a sua posição social, a sua influência social, pode ser traduzido na igreja como alguém que é superior na igreja. Aqui na igreja não tem doutor e nem doutora. Aqui na igreja não tem juiz nem juíza. Aqui na igreja não tem nem grande nem pequeno. Aqui tem servos do Senhor. Se nós não somos servos, não estamos bem diante de Deus. Aqui não é um tribunal. Se o presidente da Câmara se converte, ele está aqui dentro, ele pode muito bem pegar o gasofilaço e levantar as ofertas aqui na igreja, porque ele é servo. O presidente do nosso país, se ele se converte a Jesus Cristo e é convertido, ele vem para a igreja, ele pode trabalhar lá na portaria, para ser o porteiro da igreja. Se ele for servo, ele vai servir o Senhor com alegria e vai ser honrado. As pessoas vão passar e vão dizer, este homem é o presidente da república, e na igreja é o porteiro da igreja. Eu fui na casa de um irmão, que o irmão, quando eu cheguei na casa dele, nós terminamos uma reunião de obreiro e fomos na casa daquele irmão. Quando eu entrei na casa do irmão, eu entrei admirado. Porque eu não conhecia o irmão na igreja. Era um diácono da igreja. E eu vi aquele irmão fazendo levantamento de ofertas lá na igreja. Eu vi aquele irmão trabalhando na portaria quando estava escalado. Eu vi aquele irmão ajudar a tirar as cadeiras, mexer nas coisas da igreja. Era um diácono da igreja. Diácono para servir na igreja, cuidar das coisas materiais. E quando nós terminamos a reunião de ministério e que fomos convidados para ir tomar um café na casa deste irmão, que eu não conhecia, os meus irmãos, os colegas, os pastores conheciam, mas eu não conhecia. E quando eu fui à casa daquele irmão, quando nós chegamos, primeira coisa, os carros, eu fui parar o carro assim perto da casa, que eu vi os meus colegas que estavam na frente, estavam seguindo de carro, eu vi eles parando, fui parar o carro assim na rua, o irmão deu sinal para mim, um irmão lá, um outro pastor, deu sinal para mim que era para acompanhá-lo. E o portão abriu e eles foram entrando, aquele monte de carro para dentro da casa do irmão. Parecia até uma garagem de uma empresa. Um monte de carro entrando para dentro do quintal do irmão. Eu falei, meu Deus, isso aqui é o quê? Viemos para a casa do irmão ou viemos para alguma quinta, onde tem alguma coisa especial, que é alguma festa aí? Quando chegamos, passamos assim perto, paramos o carro, e eu em silêncio, eu e a Fátima. Paramos assim em silêncio, ficamos olhando, passamos perto de uma bruta de uma piscina coberta, que era no inverno, aquilo estava cheio daqueles fumos lá dentro, aquilo estava aquecido. E quando nós entramos na sala do irmão, era um salão com um bar. O irmão tinha um bar completo com tudo, só para servir os amigos. Um filho único. Tinha lá mesa de sinucas, com aqueles tacos com o nome do filho. Tinha tudo o que você pensar, que você vai num lugar assim para poder diversão, tinha tudo lá só para a família. E o irmão, o que vocês vão tomar? Cafezinho, a esposa servindo, o irmão servindo, tirando café nas máquinas, a irmã preparando lá os lanchezinhos para as pessoas, para os convidados, para os pastores, para as esposas, para os diáconos, para os presbíteros e as esposas.
E eu olhei assim e falei, esse irmão é o diácono da igreja. O irmão, aí o outro irmão diz para mim, pastor, o nosso irmão é uma benção, Deus tem abençoado ele rico e abundantemente. O irmão é um irmão que é um empresário, tem bombas de gasolina, o irmão tem uma rede de bombas de gasolina, o irmão tem isso, o irmão tem aquilo. O irmão é um irmão que Deus abençoou rico e abundantemente, mas é o diácono da igreja. E eu achei aquilo tão bonito. Aquele irmão que tem tudo, tem direito a tudo, humilde. Ele não estava fingindo que ele era humilde, ele vivia. Eu nem sabia que aquele irmão tinha tanta coisa assim. Porque tudo que ele tinha era para servir. E ele, com a sua própria vida, servia na igreja. Trabalhando de porteiro na congregação. E o irmão, financeiramente, ricamente abençoado. Sabe o que é isso? Servo. Foi chamado para servir. O dinheiro não subiu a cabeça dele. A posição social não subiu a cabeça dele. Os bens materiais não subiu a cabeça dele, não o fez pensar que era superior às pessoas. Ele era um homem que estava diante de Deus para servir a Deus. Ele era grato para servir o Senhor. E Jesus falou, se vocês viram em mim, que o nosso exemplo é Jesus. Este irmão, eu louvo a Deus pelo testemunho dele, mas o maior exemplo é o de Jesus. E Jesus falou, se eu vos fiz para vos dar exemplo. Também vocês deviam fazer um ao outro o que eu vos fiz. Meus amados irmãos, você, desculpa o que eu vou dizer diretamente para você, você não é superior a mim. Eu não sou superior a você. Eu só vou ser maior do que você quando eu passar a te servir mais. Você só vai ser maior do que eu quando você passar a me servir mais. Você só vai ser maior do que o seu irmão, a sua irmã, quando você passar a servi-la mais. Se você passar a servir mais, você vai crescer. Você vai ser grande diante do reino de Deus. O conceito de grandeza para Jesus é quando nós nos tornamos servos. Eu estou aqui para servir. Então eu estou um servo do Senhor. É este o conceito que eu gostaria que Deus despertasse em nós muito mais, como seus servos, para que nós tornássemos mais servos também de Jesus e servos uns dos outros. Que nós possamos ajudar uns aos outros. Que nós possamos crescer diante do Senhor. Então, para crescer, nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Perder um pouco da nossa presunção. Há pessoas tão grandes. Há pessoas tão importantes, mas eu gostava de ficar com os mais humildes. Eu queria ser contado do lado dos mais humildes. E eu não estou falando de posição social. Eu não estou falando que uma pessoa, para ser mais humilde, tem que ser pobre. Acabei de citar o exemplo agora de um homem humilde. Eu estou dizendo que nós precisamos ser mais humildes. E vale a pena nós andarmos de acordo com a vontade de Deus. Amém?